menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, 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 o diabo. Está no ar mais um podcast Papo Sem Arrodeio. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Eu sou o Edu Oliveira. E eu sou Bruno Skylab. E eu sou Caio do Povo. E hoje temos um convidado especial, o meu amigo, camarada, Cababom, Stener Marcelo. Beleza? Isso aí, galera. Tudo bem? Estamos aí. Isso aí. E aí, Bruno, o que o pessoal precisa fazer? Precisa dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar valendo. Todo mundo metendo o dedo no canal de Eduardo. No nosso canal, viu? No nosso canal. Opa! No nosso canal. Tem gente querendo botar até a mão. É o nosso canal, viu? É o nosso canal, não é meu canal mesmo. Meu canal não é só meu, não. É nosso. É o nosso canal. É nosso mesmo. É nosso. É, principalmente no do gordo aí, ó. Primeiro no gordo. Cuidado com o meu canal. Minha pele tá. E agora vamos para a frase do dia. Bora, Caio. A frase do dia. A frase do Dudu é: Bolsonaro é um vírus pior que o coronavírus, chamado cloroquim, bozo, infeliz, miserável e gripoide. Isso aí foi bem elaborado. Essa aí, viu? Essa aí, pô. Não quer falar da hemorroida de novo? Essa semana eu acho que tá menos escatológico do que na semana passada. A semana passada foi uma pederastia, né? Não, aquela reunião ali, eu acho que até o cabaré da Leila, ela tava mais. Olha aí, o cara foi... É boa, né, Caio, esse cabaré da Leila? Rapaz, eu vou dizer um negócio pra tu. É um dos melhores que existe, certo? Muito bem. Você consegue negociar uns precinhos legais. Muito bem. Olha, se uma pessoa souber disso, viu? Olha. Ei, dispense. Ele parou de frequentar, rapaz. Ele não frequenta mais, não. É verdade. Hoje ele dorme no sofá hoje. Eu fiquei sabendo que nesse cabaré só tem gente distinta. Uma banguela, uma zaroia. Ixi, mano. É aquela coisa, né? O cara com 10 contos no bolso é complicado isso. Mas aí, então, depois desse clima aí irreverente, vamos começar agora com o tema do dia, né? Que é: qual o futuro de Bolsonaro? Interrogação. Depois do vídeo do Moro, ponto. E começa. Vai lá, Caio. Eu posso começar. Começa aí, Caio. Meu irmão, qual é o futuro de Bolsonaro, bicho, depois daquele vídeo? Em primeiro lugar, eu acho que Bolsonaro não vai estar nem no futuro, né? Tomara que ele não esteja nem no futuro. Tomara que ele seja abduzido o mais rápido possível. Segundo lugar, meu irmão, Moro, ele é aquele cara que a gente deve estar olhando de perto, porque desde 2018, 2017, quando ele começou a cercar Lula e tal, e aí ele deu um golpe fatal, né? Foi prender Lula para receber o ministério do Bozo, e agora ele tá atuando mesmo no cenário político para tentar barganhar alguma coisa e tal, né? Isso. E como consequência é o que a gente está vivendo hoje aí, né? Com esse bozoloide, esse fascista mal criado e frustrado aí, que é esse Bolsonaro aí, Mas, meu irmão, eu acho que é o seguinte: Bolsonaro tende naturalmente a decair. Eu acho que ele mantém, óbvio que ele vai manter esses 15 a 25% de discípulos fiéis, né? Discípulos mesmo, parece que essa rapaziada tá seguindo Deus. É uma seita essa aí, é uma seita. É uma seita, é uma coisa de doido, né, velho? É o que a turma chama dos bolsominions, mas aí não é suficiente para ele se segurar eleitoralmente em 2022. E muitas águas vão rolar também, né? Daqui para lá, com essa pandemia, com a situação econômica do país, como é que a oposição política tá pensando em relação a isso, né? Como é que se vai se construir um projeto de um centro-direita, por exemplo, como a galera já tá pensando aí. Isso. Eu acho que é isso. Moro ainda
o juizeco da República de Curitiba, né? O negociador que ganhou um cargo para fazer com que Lula não ganhasse a eleição, que Lula estava com quase 40% dos votos na última pesquisa, né? E Moro ainda é uma incógnita nesse sentido. Nesse sentido, ainda é uma incógnita para 2022, né? Porque ele precisa de um partido político, ele precisa de construir um eleitorado, né? Que é difícil a gente saber agora, a gente não sabe, até porque uma parte do eleitorado do próprio Moro, ele foi subdividido para Bolsonaro, com aquele discurso anti-corrupção e tal, aquele discurso meio demagogo, né? Meio demagogo, porque um juiz que recebe um ministério e antes de eleição, com o objetivo de prender o presidente, né? E já estava na escala para assumir uma cadeira no STF, isso é um ato corrupto. Então, esse discurso demagogo dele e tal, de anticorrupção, né? A gente tá vendo aí que não cai por terra. E o Bozo, meu irmão, o Bozo é o Bozo. A gente tem que torcer para que o Bozo seja o mais rápido possível, como eu falei, né, anteriormente, abduzido para outro universo bem longe daqui e que ele carregue com ele toda essa rapaziada aí que faz parte, que admira ele, as suas condutas, os comportamentos e tal. Eu acho que o cenário é mais ou menos esse. Manda aí por esse universo paralelo aí. Pode mandar tudinho por esse universo paralelo aí. É tão ruim. Bolsonaro é tão ruim que o diabo não quer ele no inferno, não. É doido, se ele for pro inferno, o diabo vai ficar meio cabreiro dele tomar lá, né? Ô, Bruno, agora a tua opinião, Bruno. Pronto, minha opinião é a seguinte, gente. Valeu aí, Caio, pela sua contribuição. Vejam só, minha opinião é a seguinte, gente. É uma coisa que eu venho dizendo. A pergunta, o tema é justamente o futuro de Bolsonaro depois desse vídeo, né? Dessa reunião ministerial. E o que eu acho é o seguinte: se a gente está pensando, quando a gente pergunta sobre o futuro dele, a gente está pensando na possibilidade de uma queda, né? A gente tem que pensar como é que essa queda vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que ainda é muito difícil, tá, acontecer uma queda via processo de impeachment. Por que eu digo isso, gente? Muita gente, muitos analistas associam, né, a questão do impeachment com a popularidade do presidente, né, com os índices de popularidade. Eu já vejo outro viés aí. Por quê? A gente tem que pensar, por mais que a gente pense que uma queda via impeachment, né, é responsabilidade de A, B ou C, na verdade isso está na mão do Congresso Nacional. Quem derruba ou mantém o presidente é o Congresso Nacional. A gente viu isso com o Dilma e depois com o Temer, né? Que o Congresso é quem resolve. Dilma, não, assim, os peritos do Senado provaram que ela não teve responsabilidade nos supostos crimes dos quais ela foi acusada, né? Não teve, assim, elementos para se condenar Dilma, mas muitos deputados e senadores deixaram claro que aquilo ali não era um julgamento baseado nos princípios do direito, mas era totalmente político aquilo ali, né? Foi o mesmo que aconteceu com Michel Temer, né? Tinha fortes indícios de que o cara, né, tinha cometido crime, que precisava ser investigado, mas aí o que disseram? Bom, ele deve ser investigado, mas vamos deixar para quando ele terminar o mandato, para não atrapalhar o andamento do governo e blá blá blá, e não atrapalhar a economia. Então, estava na mão do Congresso. O mesmo acontece agora. Aí vamos pensar o Congresso agora. A gente tem ali o presidente do Congresso, que é quem decide se bota para dentro ou não. É ele quem tem a chave ali. Porque já tem uma porrada de pedidos protocolados. Acho que tem quase 40 pedidos, eu acho. Exatamente. Então, se ele não disser, bom, esse aqui eu vou aceitar, né? Eu vou analisar. Se ele não decidir analisar, não adianta, pode ter 100, 200, pode ter 1000 pedidos de impeachment e não vai rolar. E aí, o que eu analiso? Rodrigo Maia detesta Bolsonaro, não suporta mais ele. Já vimos, assim, diversas demonstrações de antipatia dele em relação a Bolsonaro. Mas tem outras coisas aí envolvidas. Apesar deles dois não se bicarem, de terem tido vários conflitos durante, por exemplo, aquele processo de votação da reforma da Previdência,
eles tinham aquele objetivo em comum. O governo queria a aprovação da reforma da Previdência, o Rodrigo Maia e o seu grupo ali também queriam a aprovação da reforma da Previdência, os dois estavam trabalhando juntos ali e conseguiram. E o Paulo Guedes deixou bem claro que aquela não ia ficar por ali, né? Não ia ser só aquela reforma, mas ele tinha um pacote de reformas para serem feitas, que é do interesse do governo e é do interesse do Congresso. Então, enquanto eles tiverem esses objetivos em comum, né, que é o que? É atacar os direitos do trabalhador, é atacar as garantias que o pobre, o trabalhador brasileiro ainda tem, né? Enquanto eles tiverem esses objetivos em comum, ele vai ali, né, engolir seco, ele vai ali aguentar o Bolsonaro fazer as merda dele e no máximo vai estar soltando aquelas notinhas de repúdio, né? Vai estar dizendo, vamos ter calma, agora não é o momento da gente desestabilizar e tal, e vamos ter paciência. Ele mesmo está tendo paciência porque não é do interesse dele. Então, assim, eu acho que é muito difícil acontecer impeachment nesse momento. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer um inquérito criminal mesmo, que não tenha que passar necessariamente pelo ritual de impeachment, que aí viria no caso do Supremo Tribunal Federal. Aí é que a gente não sabe. Eu vi a notícia recentemente que o Barroso ele pretende entrar com um processo de cassação da chapa. Eu vi também. Pois é, aí assim, o que pode acontecer é uma queda dele nesse sentido. E aí assim, o mercado tem muita influência nisso aí, né? O mercado é quem pode determinar, porque a política brasileira varia ali ao sabor do grande capital. E aí o que eu vi também, a última notícia que eu vi, é que lá fora o Brasil está com a imagem extremamente manchada. Investidores estão saindo, estão abandonando o Brasil. O real é a moeda que mais se desvaloriza no mundo, né? Então, assim, existem elementos para a gente acreditar que pode acontecer uma queda. Agora, eu acho muito difícil essa queda acontecer via impeachment. Essa é a minha opinião em relação à situação de Bolsonaro. Gente, foi um escândalo essa reunião ministerial? Foi. Mas teve tantos outros escândalos desde o início do ano passado, assim, coisa que eu dizia, não é possível, esse cara vai cair antes de completar um ano. E ele está se segurando porque ele tem ali uma munição boa. Ele tem quem segure a onda dele. É isso que eu acho. Gordo, fala aí, tua opinião. Agradecendo ainda a oportunidade, eu vou ficar aqui como advogado do diabo, né? Então, eu acho assim, que eu vou reforçar a palavra do Bruno aí, o Brunão, e realmente não acredito que vai ter realmente nenhum impeachment, não. Isso vai demorar. Isso para acontecer com o Dilma demorou. Então, para Bolsonaro, que até agora não se evidenciou muitas coisas, eu acredito, sinceramente, sendo sucinto, né, e falando na lata, não vai nem tão cedo pro método do impeachment, não, né? Agora, após o governo dele, aí sim pode se encontrar assim, muitas falcaturas, como se encontraram, né, com o governo do PT, né, que a gente viu todas as fraudes, todas as pedaladas e todas as estratégias de Lula para financiar novas ditaduras lá na África, né, em outras republiquetas da América Latina. Então é isso, minha opinião é essa. Quanto a Bolsonaro, se ele merece tá no cargo, claro que não. É um tacanho mesmo, né? Um grosso. Mas é o que tinha no momento, né? Para nós. E vamos lá, né? Parar de oh, meu Deus, é bolsominho. Ah, não, é petista, a esquerda, a direita. E vamos se concentrar, né? Não é de hoje que o real está sendo desvalorizado, né? Não foi de hoje também, não foi desse ano que. Não foi dos mandatos de Bolsonaro, desse primeiro mandato de Bolsonaro, que o Brasil está caindo, né? Teve todo um contexto antes para o Brasil estar do jeito que está. E para completar, veio esta maldita, né, Covid. Então, a pandemia. Aí a gente diz, essa Covid-19 veio para lascar mesmo, deixar todo mundo sem trabalho, né? Então é isso. Pelo menos a minha opinião é essa. Valeu aí, Gordon. Seja bem-vindo aí, né? Isso aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. E valeu, desculpa aí se eu não tô agradando aí, mas é assim, só pra nada, só pra contextualizar e vamos assim, botar um pouquinho mais de pimenta, né? Porque todo mundo falando mal do
do monstro, né? Vamos deixar um pouquinho no rock and roll, né? Vou deixar ele um pouquinho no lado do AC/DC. Tá certo. Não, valeu. Valeu. A vantagem do cara, Mas, a vantagem do cara ter um anarquista, né, velho, no meio da gente, é isso aí, pô. O cara tá pra ser um satanás, né? Embora. tu aí, tu defende Lula. A doidada aí. Não, meu irmão, veja só, Tem um veja cara só. por conta também, né? O lance não é a gente defender Lula, velho. O lance é a gente pensar o que ocasionou, como foi que deu todo esse rito pra prenderem Lula, porra. Meu irmão, sendo sincero, em qualquer país do mundo, velho, um juiz que prende o candidato a presidente, estando ele com 40% na última pesquisa para vencer a eleição, que prende esse cara com 2 meses, recebe um cargo de ministro do presidente que ganhou a eleição, em qualquer país do mundo esse cara tava preso, pô. Isso aí, moral. Preso, pô. E em países aí mais lancheiros, né, os países da K-47, ele era fuzilado, pô, em praça pública. Isso quebra completamente os princípios da Constituição Federal, que é o princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da legalidade, principalmente o princípio da impessoalidade, pô. Então não é questão de defender Lula ou defender fulano, é você defender aquilo que está dentro dos parâmetros legais, pô. Aí tá aí Moro hoje chorando pelos cantos atrás de um partido político para comer alguma coisinha talvez em 2022, né? Porque até o eleitorado... E falando em Lula, diga lá. Agora eu queria falando em Lula, vocês viram a entrevista dele lá no Fantástico? O que vocês acharam da entrevista dele no Fantástico? Não, é exatamente o que eu queria chegar. Será mesmo que ele tá interessado em cargo político, velho? Vocês acreditam nisso? Olha, eu vou dizer o que eu penso disso. Eu acho que assim, ficou muito claro que ele, um juiz de primeira instância, de repente ganha uma visibilidade mundial. Ele virou celebridade. A revista Veja colocou ele, inclusive, tentou pegar os traços dele, inclusive físicos, para assemelhar ele ao Superman, sabe? E aí, assim, aí de repente ele começa a circular no meio político, né? Eu acho que talvez algumas pessoas tenham esquecido, mas assim, várias fotos dele com políticos do PSDB, em reuniões do PSDB, ali confraternizando com aquela galera e tal. Era um cara que estava interessado em política, né? E tem um mito que ele é filiado ao PSDB, né? Pois é. Esse mito aí. Pois é. E aí, cara, eu acho o seguinte, eu acho que ele se encantou com essa possibilidade, assim, de virar herói mesmo, de entrar pra política, de ser político. Eu não sei depois de tudo que aconteceu, né, que ele realmente passou por um processo um tanto traumático, eu não sei agora quais são os objetivos dele, mas que, assim, sempre ficou claro que ele flertava com isso. Eu acho que pra mim é bem evidente isso. É verdade. Eu acredito, inclusive, que ele, segunda-feira, vai pra fila da Caixa Econômica Federal receber né? Porque é mais um empregado. Será que já foi empregado no governo Bolsonaro. Será que já foi aceito lá o dele? Já foi aprovado, né? Rapaz, já foi aprovado? Do jeito que ele conseguiu prender Lula e divulgar um áudio da presidenta da República cometendo crime de segurança nacional pra Globo, poxa, tenha certeza que o dele tá garantido até 2087. Vamos e convenhamos. Pronto. Vamos e convenhamos. Ninguém confia mais na Globo e nem muito menos na Veja, né? Todas essas todas totalmente tendenciosas, né? Vamos agora já tá dando o tempo, né? Isso. Vamos para as considerações finais. E começa o Stener aí, ó. Vamos aí, Stener. Dá suas considerações finais. Quero ver o fogo. Bora, Bruno. Bom, gente, eu acho o seguinte, as minhas considerações finais é que a gente precisa, né, tá atento a cada movimento aí da conjuntura política nacional, tá atento a tudo que está acontecendo. A gente precisa ser cada vez mais desconfiado, porque coisas que a gente duvidava que poderiam acontecer estão acontecendo, né?
A gente vê, inclusive, formação de grupo paramilitar, como esses 300 do Brasil aí, que estão fazendo vaquinha virtual para receber treinamento de guerrilha e ameaçando a segurança do país, sabe? E aí, militares da reserva ameaçando guerra civil, sabe? Isso parece, assim, coisa muito surreal, né? Parece gente muito alucinada e tal, que isso nunca vai de fato descambar para algo, algo real mesmo, mas a gente tem que se manter alerta. Se policiar. A gente tem que ficar atento, se policiar, porque eu não duvido mais de nada, né? Depois dessa novela que a política brasileira se transformou de uns 5 anos para cá, né? Então vamos acompanhar e vamos continuar debatendo aqui no nosso podcast, que é uma ferramenta para fazer a população refletir. Valeu, gente. Exatamente. Bora, Caio. Só não entrar na pilha. É o seguinte, eu vou falar mais agora de uma maneira mais formal para um entendimento aí, mas as minhas considerações finais. Mas fale pouco, viu? Mas fale Até porque pouco. era 25 minutos, aí a gente já tá em tudo. Mas é o seguinte, eu acho, bicho, que como o Bruno falou, como o camarada falou, a gente precisa se policiar e ficar bem atento, até porque Bolsonaro venceu essa eleição de uma maneira anormal do ponto de vista político, eleitoral, né? É um cara que não tinha partido, mas ele conseguiu com o discurso e a retórica, inclusive sobre comportamentos e condutas autoritárias, e após ele ser presidente da República, ele aos poucos está conseguindo otimizar para o seu eleitorado, né, que eles reajam, que eles exerçam essas condutas e comportamentos autoritários. Então eu acho que o momento ele exige muito policiamento, muita atenção, principalmente das instituições democráticas do país, porque são 40 e poucos anos de uma democracia ainda que não é sólida, que está tentando ganhar solidez, né? Que haja vista, as instituições tentam e se esforçam muito para garantir isso. Então é muito importante a gente ficar atento, porque Bolsonaro, de fato, ele é um risco eminente, tanto para a sociedade civil quanto para as instituições democráticas do país. Eu acho que é isso. Compartilha aí, se inscreve no canal, aperta o sininho, e é isso aí, mano. É sem arrudeio aí, é pro povão, pra massa, escutar e trocar essa ideia com a gente. Isso aí. E com esse final aí, vamos acabar hoje nosso podcast. E não escute o presidente, fique em casa. Então, vamos lá, que é sem arrudeio. Até a próxima. Valeu, e até lá. Tchau. A vida me presenteou com 2 primos.